Existem aspectos que estão sob o nosso controle e outros que não estão. Nossas opiniões, preferências, desejos e aversões. Resumindo, tudo que está intrinsecamente ligado às nossas ações está sob o nosso controle. Por outro lado, nosso corpo, riqueza, reputação e autoridade, ou seja, tudo que não está ligado às nossas ações, está além do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego, para viver uma vida plena, sem excessos de aflições emocionais. É fundamental compreender que há coisas sob o nosso controle e outras coisas que não estão. Nossa responsabilidade é direcionar nossa energia para o que está sob o nosso domínio e ignorar o que não está. Um dos maiores desafios que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado positiva ou negativamente por eles. Se você deseja genuinamente evitar ser afetado, precisa compreender que as opiniões dos outros, os insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não esteja sob o seu controle. No Manual da Vida, aprendemos como agir quando nos tornamos alvos de ofensa. Portanto, o objetivo desse vídeo é extrair lições do famoso Manual da Vida de Epicteto, a fim de alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todo tipo de sofrimento causado pelos julgamentos alheios, através de 7 ensinamentos ou princípios tirados do Manual da Vida de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com os sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder o valioso conteúdo que estamos preparando. Primeiro princípio: insultos ou ofensas. Epicteto nos lembra que quem insulta ou ataca não está sendo insultado, é o nosso próprio julgamento de que essas ações são ofensas que nos perturbam em primeiro lugar. Devemos tentar não ser influenciados pela aparência, porque, uma vez que ganhamos tempo e nos acalmamos, é mais fácil controlar nossas emoções. A chave para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou ofensa não são intrinsecamente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto realmente decorre de como processamos esse insulto. Quando alguém nos diminui ou nos desrespeita, devemos entender que esse insulto só nos prejudicará se permitirmos. Se reagirmos negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode suportar. Infelizmente, a vida é assim. Quando nos sentimos insultados ou ofendidos, devemos nos perguntar: queremos ganhar ou perder? Queremos ceder ao que não podemos controlar? Se conseguirmos não nos perturbar com o insulto, a satisfação que sentiremos depois nos tornará pessoas superiores, capazes de entender a adversidade com firmeza. Segundo princípio: manter propósitos firmes. Este princípio enfatiza a importância de mantermos nossos objetivos e propósitos firmes, mesmo quando enfrentamos zombarias ou ridículo da sociedade. Se temos o propósito firme de buscar a compreensão da filosofia, devemos nos preparar para sermos ridicularizados. Desde o início, devemos esperar ouvir comentários como: de repente, ele se tornou um filósofo, ou de onde veio essa atitude arrogante? No entanto, não devemos adotar uma atitude arrogante em resposta e devemos permanecer firmes nas coisas que contribuem para o nosso bem-estar. A mensagem aqui é que devemos preservar em nossos propósitos, mesmo que enfrentemos zombarias, porque no final, aqueles que costumam nos ridicularizar podem acabar nos admirando por nossas determinações. Terceiro princípio: não se preocupar com o que os outros dizem. Não devemos nos preocupar com a ideia de que vivermos sem honrarias ou de sermos insignificantes para os outros. Se não recebermos honra fosse algo ruim, isso significaria que os outros teriam o poder de nos tornar infelizes, o que não é o caso. Devemos entender que somos importantes nas coisas que estão sob o nosso controle e que dependem de nossas decisões. Muitas vezes, buscamos validação social e popularidade, o que nos leva a agir de maneira que agradará aos outros, mesmo que isso vá contra nossos verdadeiros princípios e desejos. No entanto, devemos nos perguntar se vale a pena mudar nossa essência para obter um pouco de aprovação dos outros. Nossa felicidade não deve depender de quão populares somos.
E viver dessa maneira nos levará a um estado constante de tensão. Devemos aprender a não nos importar com o julgamento alheio, porque somente nós sabemos quem realmente somos. Quarto princípio: exercer um autocontrole. Para que um insulto se torne uma ofensa, devemos tratar nossa mente com o mesmo respeito que tratamos nosso corpo. Não permitiríamos que um estranho entrasse em nossa casa todos os dias, sabendo que isso seria uma ameaça. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e permaneça lá por um tempo. Devemos exercer autocontrole e disciplina em todas as situações da vida, incluindo quando estamos com raiva, para evitar sofrimentos desnecessários e nos sentirmos mais em paz com nós mesmos. Quinto princípio: agir de acordo com o nosso melhor julgamento. Não devemos ter vergonha de agir de acordo com nossos princípios, mesmo que outros interpretem mal nossas ações. Isso se aplica também ao uso das redes sociais, onde muitas vezes buscamos aprovação e validação dos outros, levando-nos a agir de maneira a agradar aos outros em vez de seguir nosso próprio caminho. Sexto princípio: não se preocupar com o que os outros dizem. Quando alguém nos prejudica ou fala mal de nós, eles agem com base em sua própria perspectiva e julgamento, que podem ser diferentes dos nossos. Se alguém nos julga com base em uma falsa impressão, é essa pessoa que está se prejudicando com seu próprio erro. Devemos tolerar a pessoa que nos julga com paciência e lembrar que ninguém pode nos machucar a menos que permitamos. Sétimo princípio: ninguém pode nos machucar. Devemos entender que nem todos têm a mesma visão de mundo que nós. Pensar que todos deveriam ter a mesma perspectiva que a nossa é ingênuo. Somente nós conhecemos a verdade sobre nós mesmos. Quando alguém nos insulta, devemos questionar se agimos de forma errada. Se a resposta for não, então não há motivo para não se preocuparmos com o julgamento alheio. No final, o único prejudicado pelo erro da pessoa que nos insulta é ela mesma. Para concluir, Epicteto nos lembra que não devemos adiar nosso progresso em direção à sabedoria e ao autodesenvolvimento. Já recebemos os princípios filosóficos necessários e não devemos esperar por outro mestre para começar a melhorar. A vida é curta e adiar constantemente nossas próprias melhorias só nos tornará ignorantes até o dia de nossa morte. O que você achou desse vídeo? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, inscreva-se para acompanhar nosso caminho em busca da sabedoria. Adeus!